Capítulo 16. Água Doce. 11 de julho de 2019. Daniel nunca achou que qualquer outra pessoa daquela cidade tivesse se importado com ele como Romeu. Ele tinha certeza de que não. Desde a infância, o amigo era o único a perceber os sentimentos que ele escondia por trás de uma máscara invisível. Raiva, ódio, tristeza, solidão. Em momentos assim, Romeu, mesmo sendo péssimo comediante, tentava até contar piadas para alegrá-lo. Às vezes desafiava-o a fazer coisas proibidas, como roubar as estolas dos sacerdotes ou tocar campainhas de casas alheias e sair correndo. No fim do dia, Romeu sempre o fazia esquecer o quanto era difícil se sentir rejeitado. Daniel não se lembrava muito do que havia acontecido, mas sabia que uma barreira intransponível os dividira quando eles tinham cerca de 10 anos. Depois vinham as lembranças de quando voltou a falar com um amigo, aos 13. A memória fresca. Estavam na quadra da escola estadual essa de Queiroz, a única pública do bairro, jogando futebol em uma sexta-feira à tarde. O professor ausente. Daniel não viu como começou, mas, de repente, um colega fechou o punho e socou a cara de Romeu com tanta força que o garoto cambaleou para trás e caiu duro. Aquele soco parecia ter libertado a maioria dos outros garotos na quadra, porque eles avançaram sobre Romeu como se aguardassem pela oportunidade havia séculos. Como um bom corredor, Daniel não demorou a alcançar o ex-amigo e ser a única pessoa a distribuir socos em proteção ao filho do apóstolo. Foi uma das únicas vezes na vida em que brigou de verdade. Alguns minutos depois, os dois ocupavam a enfermaria improvisada no colégio. Olharam um para a cara do outro e desembestaram a rir. Gargalharam a ponto de a barriga doer. Riram como se o tempo fosse infinito. E depois se abraçaram como se nunca tivessem se separado. Agora, Daniel olhava para o diagrama de investigação do suicídio do único amigo que tivera em toda a sua vida. Sempre quis realizar profissionalmente o que estava fazendo pela primeira vez ali, mas nunca imaginou que conheceria tão profundamente a vítima. Cora, Patrick, Yuri, Camila, o apóstolo e Olga. Todos agora moravam em sua parede com rabiscos e post-its com pedaços de informações coletadas até ali. Daniel chegou a rir, porque, ao contrário do que consumia na ficção, seu mapa não dizia porcaria alguma. Não passavam de lembretes do que ele já sabia e não conseguia associar muito bem. O jornalista abriu o notebook e arriscou as primeiras palavras, mas terminou divagando sobre o medo de estar se perdendo em um poço sem fundo. Bateu a tampa do computador e, finalmente, decidiu sair do quarto. Na cozinha larga e quente, Daniel aqueceu água no bule e passou um café no coador de pano. A fumaça da bebida fez carinho em sua pele, e ele bebeu o líquido como se fosse uma droga. Apesar da sensação boa, era madrugada e ele não queria passar mais tempo no cômodo onde os vultos das memórias o assombravam. De repente, um calafrio agulhou-o na direção da medula, e a canção perfurou seu ouvido. A voz feminina sussurrava melodicamente. Oh, vem afundar seus pecados limpar e a morte outra vez passará. Os segundos pareciam ter se transformado em minutos. A caneca de café escapou dos dedos frouxos de Daniel e caiu feito pedra no assoalho de madeira. Ele piscou, assombrado. A louça, graças a Deus, não ganhou nenhuma fissura, mas a bebida respingou para todo lado. Escaneou a cozinha em busca de algo para secar a pequena lambança, e o que viu fez com que recuasse, apoiado na bancada. Sentada de camisola diante da mesa, Ednalva cantarolava bem baixinho retalhos de alguma canção enquanto cortava fitas de cetim vermelho. As madeixas negras presas em um coque. A mulher nem trocou um olhar com o filho. Sorriu, concentrada em seu trabalho. Poderia ter me oferecido um golinho, disse ela. Mas que merda. Daniel nem conseguiu respirar direito, tamanha a sequência de sustos. Como não percebera que a mãe estava ali? Você, a senhora, estava aqui o tempo todo? Você só vê aquilo que quer ver, disse ela, com um sorriso discreto. Tic, tic, tic. Continua cortando. Daniel tentou se acalmar. Caçou papel toalha, secou a sujeira, lembrou-se da música que o fazia estremecer. Sua mãe voltou a cantarolar, fazendo entender que o hino não havia surgido em sua cabeça do nada. Merda de lugar. Lavou a caneca e apressou-se para fugir da presença da mãe e daquelas fitas idiotas. Ele sabia para que serviam. Tic, tic, tic. Mais tarde é o feriado do noivo. Vai ao batismo? Ah, eu não estava sabendo. Eu sei que você não se importa com ninguém, nem com o seu sobrinho, mas seria importante que você acompanhasse o momento dele, disse ela, sem encarar o filho. Com a mesma idade que você. Daniel desaprovou com o olhar. Vocês ainda fazem isso. É irresponsável. Tic, tic, tic. Ednalva finalmente vislumbra Daniel. Parado diante dela, ele não teve medo de sustentar seu olhar. Pode não ser importante para você, mas é importante para a família. E talvez importe para a sua investigação. A última palavra saiu com um tom de reprovação preso em cada sílaba. Daniel encarou a mãe, e uma imagem assaltou sua mente. 20 anos antes, Ednalva jazia no chão da beira do rio enquanto ele, depois de exorcizado diante de toda a cidade, era batizado pelo apóstolo em nome das 5 virgens. Desde então, a família Torres nunca mais fora a mesma. Afinal de contas, tinha um filho endemoninhado. A vergonha do bairro. Não conte comigo para isso, disse ele. Atravessou a sala, subiu as escadas e retornou para o quartinho desejando nunca ter saído de lá. Os minutos se arrastaram enquanto Daniel permanecia deitado sobre a cama olhando o teto. Poderia passar horas e mais horas naquela posição,
e foi assim que vira o dia amanhecer. Ouvia uma playlist de rap nos fones para acalmá-lo contra os barulhos da casa agitada. Ainda eram 6 da manhã, cedo demais para que ele saísse e continuasse sua apuração, quando alguém forçou a maçaneta a ponto de quase arrebentá-la. Daniel fechou os olhos, respirou fundo, tirou os fones e destrancou a porta já sabendo que veria o pai. Bom dia, disse ele, como se não quisesse dizer. Não trancamos a porta aqui, tudo bem? Daniel não respondeu. A porta do quarto de Lucas vivia trancada. Ele nem tinha visto o sobrinho ainda desde que chegará. Se você não participar do café, dá uma impressão ruim. Parece que você está usando a casa para fazer sua reportagem, como se a sua família não significasse nada para você. Os dois se olharam. Daniel não conseguiu falar. Deco suspirou, apoiou as mãos pesadas nos ombros do filho, tentou de outro jeito. Queremos que você esteja presente. Se você perdeu a fé, pelo menos finja que se importa. Por respeito. Pode ser? Daniel assentiu com relutância. Deco deu um sorriso falso. Ah, e não use preto hoje. É feriado do noivo, disse, antes de sair. Daniel soltou baixinho um palavrão cabeludo e desceu 5 minutos depois, vestindo calça e tênis preto, mas um suéter de listras coloridas. Em volta da mesa, todos conversavam agitados, mas, assim que Daniel chegou, o assunto cessou. Não foi difícil concluir que Ivan envelhecera mal. Não porque ele havia engordado pelo menos uns 15 quilos nos 10 anos em que não haviam se visto, mas pela expressão do rosto. A cara de mal amado, as olheiras esquisitas, o cabelo grisalho com falhas. Nem se parecia com o irmão que poucas vezes ele lembrava ter. Desculpe a demora, disse Daniel, aproximando-se. A vontade de fazer um social em família não chegava a 1%. Ainda assim, ele ocupou uma das cadeiras vazias. É você que é o meu tio esquisito? Perguntou Lucas. A família reprimiu, e Daniel finalmente reparou no menino. Achou graça nos olhos claros dele, assim como os de Lisa, a mãe, que estava ao lado da criança. Com cabelos curtos, rosto comum afunilado e pele clara, ela exibia uma aliança reluzente no dedo. E aí, irmão? Como vai a vida em São Paulo? Perguntou Ivan enquanto esticava o braço até a jarra de suco. O gesto liberou a família para começar as atividades na mesa. Você mora em outro país? Perguntou Lucas. Em outro estado, adiantou-se Lisa. Depois esticou a mão até Daniel. Prazer, Lisa. Daniel apertou a mão dela, fingindo não perceber o olhar dos pais examinando-o como se ele fosse um animal a ser domesticado. Tá recebendo bem, pelo menos, comentou Ivan. Carl Legalheim? Como um bom menino, Daniel aguardou a garrafa de café chegar. Pode levar as becas? Meu carro já tá cheio, falou Ivan. Quero dizer, você vai pro batismo, né? O Luquinhas é o mais novo a se batizar esse ano. Graças a Deus que ele tomou essa decisão. Somos iluminados, de verdade. Eu não quero me batizar, resmungou Lucas, lentamente. Daniel observou o sobrinho, desacreditado. Algo acordou os gafanhotos que moravam em seu cérebro e eles voltaram a chiar. A lembrança de Ivan importunando no feriado do noivo 20 anos antes, no dia de seu batismo. As lasquinhas da pele do apóstolo encolhidas em suas unhas quando se rebelou. A mão fechada em sua cabeça chamando-o de demônio. Daniel? Chamou Deco. Daniel retornou, fazia silêncio no cômodo. Todos os olhos estavam voltados para ele. O tempo brincava de embaralhar sua mente. Não fazia noção de quanto havia levado para retornar. Estávamos perguntando se podemos contar com você para carregar as becas. No SCU Carl, explica Deco. Sim, claro, respondeu Daniel apenas para fugir daqueles olhares. Droga! Esticou o braço, pegou a garrafa de café, serviu-se e espiou Lucas de relance. O garotinho também o espreitava com interesse, enrolando para comer o mingau. Foi perturbar os caras da metalúrgica ontem? Perguntou Ivan enquanto comia o pão caseiro feito por Ednalva. Eles não têm nada a ver com isso. Ninguém tem. Cara, com as 5 virgens, mas o cara fez isso por covardia. Pois eu acho que é preciso muita coragem para tirar a própria vida. Os dois irmãos se encararam com leves faíscas. Deixar a noiva, a igreja, as obrigações, responsabilidades, todo um legado. Isso parece corajoso para você? Daniel não respondeu. A família continuou escolhendo o que queria comer na mesa repleta, como naqueles cafés da manhã de novelas ou filmes americanos em dia de ação de graças. A luz do sol brigava para invadir a casa, entrando pelas poucas frestas das cortinas. Daniel não entendia porque eles gostavam de viver com pouca luz. Deco terminou de emplastar uma torrada com requeijão sabor cheddar e retornou ao assunto com sua voz expansiva. Não tem nada demais nessa história. Até eu posso escrever esse artigo para você. Não vai levar 2 minutos. E não precisa importunar ninguém por aí, completou Ivan. Deve ser uma profissão muito difícil essa. Ser obrigado a se meter onde ninguém te chamou. Jornalistas parecem urubus rodeando carniça, gente morta. É só o que vocês sabem fazer. E o que vocês sabem fazer? Daniel não conseguiu ficar quieto. Essa carniça é a comida que a imprensa dá na boca das pessoas todos os dias, e elas continuam ali, pedindo mais. Ninguém gostou da resposta. Ednalva coçou as pálpebras, desanimada. O restante encarou Daniel como se ele tivesse acabado de trair a família. A mãe soltou um pigarro e forçou um sorriso. Devíamos falar apenas sobre coisas boas hoje, disse ela. Deixar o passado para trás e seguir adiante.
Hoje é dia do batismo do Luquinhas, e nós somos uma família muito abençoada por isso. Amém? Amém, disse a família em uníssono. Depois disso, ninguém observou Daniel. Comeram, beberam, sorriram. Tudo como se as palavras de Ednalva evocassem uma magia capaz de invisibilizar Daniel à mesa. Ele não se sentiu desconfortável com isso. Pelo contrário. Capítulo 17. Água Doce. 11 de julho de 2019. O semáforo exibiu a luz vermelha, obrigando Daniel a frear o carro. Estacou, checou os retrovisores, a manhã fria e a rua deserta. Parecia que alguém ocupava o banco de trás do seu carro, mas era apenas a presença das becas de batismo deitadas em silêncio. Se pudesse, atearia fogo em todas, mas tinha se comprometido. O sinal ficou verde. Daniel pisou na embreagem, passou a marcha e, quando acelerou o carro, viu uma garota se jogando em sua direção. Ele afundou o pé no freio. Os pneus cantaram em atrito com o asfalto. O coração de Daniel quase atravessou o vidro dianteiro do veículo, tamanho salto dentro do peito. Você é maluca? Gritou, abaixando o vidro do único carro na estrada. A garota de olhar atrevido devia ter 19 anos. Foi só uma brincadeira, respondeu ela, aproximando-se do vidro às gargalhadas. Usava um diadema para conter os cachos vermelhos. Não sei qual é a graça, sério. Eu podia ter atropelado você, respondeu ele, irritado, sem imaginar que estava prestes a atropelar alguém ainda naquela manhã. Meu nome é Melissa, e você é o jornalista investigando o caso do Romeu, disse ela, debruçando sobre a janela do veículo. Daniel sentiu um perfume que combinava com plantas. O olhar dela invadiu o interior do carro com interesse. É religioso ou está indo visitar o batismo? Eu posso te guiar, adicionou. Daniel ouviu o barulho de um carro se aproximando e espiou pelo retrovisor. Era uma viatura da polícia. Estavam em uma via de mão dupla. Tenho que ir, eu posso ajudar. Conheço o lugar. Se me der licença. Sou do grupo de teatro, caso não se lembre. Quer me entrevistar? Nervoso, Daniel checou o carro da polícia. Por que eu entrevistaria uma pessoa louca? Não sou tão louca assim, disse ela. Só procuro vivenciar o ápice das experiências na minha própria pele para usar na atuação. É isso que a Cora pede que vocês façam? Ocupada por 2 policiais nos bancos da frente, a viatura diminuiu a velocidade e passou em primeira marcha pelo carro de Daniel. Os homens fardados analisaram o máximo possível da cena. Melissa acenou com um sorriso. Daniel percebeu que um dos policiais era Silva. Então aceleraram o veículo e seguiram adiante. Sabe o que eu acho? Continuou Melissa. Que eles deviam patrulhar o Biratã, e não ficar aproveitando qualquer desculpazinha para viver enfurnados nas coisas da igreja. São virgianitas. Todos esses policiais. O Biratã não precisa de patrulha. Água Doce é minúscula. Ninguém é roubado aqui. Sabia que aqui as pessoas envenenam as outras e fazem parecer que foi suicídio? Não é essa a história que você quer escrever? Daniel fitou Melissa e seu sorriso inadequado. Queria dizer que não era um colunista da Capricho, mas percebeu-se desconfiado da própria incapacidade de parecer um profissional da Vozes. Preciso ir, mas por que não me entrevista? A única coisa útil desse batismo é que é feriado aqui. Não é mais como antes. Não tem quase ninguém lá além dos poucos bitolados. Eu posso te contar os segredos desta cidade de merda. Me dispensaria assim tão fácil? Daniel pensou 2 vezes, mas as becas no banco de trás clamavam para que ele cumprisse sua responsabilidade. A gente se vê por aí. Capítulo 18. Água Doce. 11 de julho de 2019. Daniel achou que precisaria da ajuda de Rihanna para continuar. Com o Bluetooth do celular, colocou Loyout para tocar, um dueto da cantora com Kendrick Lamar, seu rapper favorito. Pelo alto-falante do carro, a canção encheu seus ouvidos, lutando para distraí-lo de seus fantasmas. I said I'm geeked and I'm fired up, fired, fire. All I want tonight I just get higher, high, high, high. A margem do Rio Neo era tão distante. Muita coisa no caminho ainda permanecia igual, inclusive a estrada final cujo asfalto dava lugar a um pasto de poeira ladeado por cortinas de árvores. Bad girl Riri now swerve, 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 swerve. Deeper now on your pulse like it's EDM gas and the bitch like it's premium audio de Daniel Cresciacata, vez, mais diante daquila fragilidade estúpida. As mãos suando ao volante. O pé no acelerador. A voz de Melissa. Sabia que aqui as pessoas envenenam as outras e fazem parecer que foi suicídio? Depois, Kendrick e Rihanna perguntando a quem ele era fiel e se existiria alguém por quem ele morreria. I said, tell me who you loyal to. I said anybody that you would lie for? Anybody you would slide for? Anybody you would die for? Tudo foi muito rápido quando o segundo suicida apareceu. A criança pulou na frente da estrada e o carro se chocou contra o corpo. Daniel pisou fundo no freio, mas o carro já tinha se sacudido ao passar por cima da vítima. Quando o Toyota parou, Daniel fechou os olhos, sem conseguir respirar. O coração retumbando forte no peito. Murda, murda, murda. Sob uma descarga elétrica de ansiedade. Ele ligou o pisca alerta e descer do carro com o semblante apavorado. Matar uma pessoa era tudo o que ele não precisava agora. Quando seus olhos acompanharam a traseira do carro, Daniel estagnou diante da visão. Murda. Cobriu o rosto com as mãos. Alisou a cabeça, angustiado. Um garoto de não mais que 12 anos jazia estirado no chão empoeirado.
a pele negra como a noite e os membros dobrados e retalhados. Uma poça de sangue e água escura se avolumava entre a criança e o asfalto imundo. Daniel abaixou de cócoras perto do garoto e, quando mirou seu rosto de perto, fechou as pálpebras, fervendo por dentro. Estou salvando você, disse o menino, movendo apenas a boca. Os olhos pregados nos de Daniel, arrepiando-o por inteiro. Você não pode chegar mais perto agora. Não está pronto. Daniel não queria mais olhar. Parecia impossível que seu cérebro criasse uma imagem tão real. Não. Esse tipo de coisa devia ser proibida. Sentia-se apunhalado por si mesmo. Inimigo de SI. Eu preciso que você pare, implorou Daniel. Eu estou salvando você. Você não sabe nada sobre mim, contrapôs Daniel com a voz fraca. Murda. Como era mesmo o mantra? Você não existe. Jonas é uma projeção da minha mente. Você não existe. Jonas é uma. Nem você acredita nisso. Daniel apertou os olhos e decidiu encarar Jonas, emputecido. Ao contrário dele, o olhar do menino retalhado era de súplica. Se você continuar, não vai sobreviver, avisou Jonas. Ele expulsará outra vez o que você tem. Daniel sentiu todos os pelos do corpo envoltos em uma onda fria. Estremeceu. Eu não tenho nada, disse Daniel, engolindo em seco. Seco de verdade. A ansiedade parecia drenar seu corpo inteiro, ao contrário da água no chão da estrada que parecia fluir do corpo do garoto, lavando das manchas vermelhas. Daniel viu a poça avolumando-se sob seus pés. Queria poder sentar e chorar. Eles estão criando uma armadilha para você, avisou Jonas. Siga os instintos. Não confie em ninguém. Daniel pensou nas becas em seu carro. Se não seguisse adiante, compraria uma briga sem precedentes. Os pais tinham a responsabilidade de garantir que tudo saísse perfeito, mas sua sanidade estava em jogo, e nenhuma daquelas pessoas sabia o que era permanecer sob vigilância psiquiátrica. Ele encarou Jonas mais uma vez. As cavidades de seu rosto pareciam desmanchar-se em umidade. Você vai sobreviver? Perguntou, antes de se levantar. Jonas fez que não. Todos eles morrem e afundam. Capítulo 19. Água Doce. 11 de julho de 2019. Não foi difícil descobrir onde Mauro morava, pois todo mundo parecia conhecer o casal gay da cidade. Daniel parou o carro para perguntar a duas pessoas e finalmente estacionou na calçada da vila onde o ator residia. Saiu andando sem olhar para as becas no banco de trás. O celular não tinha tocado, porque ninguém ali sabia seu número. Imaginou se deveria começar a deixar um cartão com os entrevistados, como os detetives fazem nos filmes. A vila estreita comportava 10 pequenas casas. Tinham todas o mesmo estilo, 2 andares e pequenas árvores plantadas e bem distribuídas pelo espaço. Latões de lixo beiravam postes pintados de branco até a metade. Matinhos rebeldes brotavam por entre os espaços do chão de pedras simétricas. Um tapete com as listras do arco-íris e o desenho de um unicórnio saltitante deu a Daniel o que ele precisava para identificar a moradia do casal. Bebedouros encartelados de todas as cores balançavam de leve pendurados pelo alto da varandinha. Nenhum beija-flor à vista. Daniel bateu a porta e um outro homem negro a abriu. Era mais magro que Daniel e vestia apenas uma cueca samba-canção. Posso ajudar? Ele perguntou. Oi, você é o Mauro? Sérgio, respondeu ele. Mauro tá dormindo. Feriado do noivo. Foi mal. Posso voltar mais tarde. É importante? Daniel confirmou com a cabeça. Sérgio fez um gesto para que o convidado entrasse. A sala pequena e charmosa tinha paredes de tijolinhos, um sofá branco de couro diante da televisão, móveis feitos de caixotes e objetos coloridos por toda parte. Aos fundos, provavelmente a cozinha, banheiro e uma escada de caracol que conduzia ao segundo andar. Eu já te vi antes, disse Sérgio, passando a chave na fechadura. Não lembro onde. Meu nome é Daniel. Trabalho na revista Vô. Ah, sim. Tudo bem, interrompeu Sérgio, atento. Estamos sabendo de você. Aparentemente, todo mundo. Os dois concordaram meio sem jeito. Sérgio estendeu uma mão para Daniel. Pode me chamar de Sé. Não sou muito fã do meu nome. Daniel apertou-a. Deu aquele sorriso sem mostrar os dentes. Fingiu não observar as tatuagens no braço de Sérgio nem o formato de sua bunda, enquanto ele se afastou e desapareceu pela escada de caracol. Era um rapaz jovem e simples com um jeito de olhar interessante, pensou Daniel. Aproveitou a solidão no primeiro andar para bisbilhotar a casa. Lembrou-se de Mauro quando observou a primeira foto do casal sobre uma mesinha. Ele tinha o rosto delicado com bochechas rosadas e cachos castanhos. Romeu e Mauro poderiam ser substitutos um do outro no teatro. Eram compatíveis, embora Daniel achasse a beleza de Romeu superior. Mauro desceu as escadas seguido pelo companheiro. Os dois eram magros e não faziam questão de usar nada além das cuecas samba-canção. Cara, foi mal. Eu não queria te acordar nem nada, desculpou-se Daniel, constrangido com a cara amassada de Mauro. Não tem problema. Quer tomar um café? Disse Mauro, aproximando-se e apertando-lhe a mão. Aperto firme. Não quero incomodar. Senta aí, pediu Sérgio, indicando o sofá de couro. Daniel obedeceu, acomodando o traseiro na ponta do sofá de 2 lugares. Mauro sentou ao seu lado e Sérgio, pelo braço do sofá, se agarrou ao companheiro. Os dois entrelaçados de um modo descontraído e um tanto provocativo. Eu me lembro de você. Todo mundo lembra, disse Mauro. Quem não lembra,
Finge. Eu não lembrei de cara, disse Sérgio. Mas é claro que sei quem você é. Era o único amigo do Romeu. É difícil de acreditar que ele se foi. Daniel observou-os, quieto. Gostaria de desviar o olhar, mas não queria parecer vulnerável. As condolências dos rapazes atingiram-no, provocando uma atração pelos dois, como se estivesse em um lugar seguro. A contragosto, as palavras de Jonas ecoaram em sua cabeça, e ele recordou que todos eram suspeitos. Não confie em ninguém. Como podemos ajudar? Perguntou Mauro. Bom, eu sei que o Romeu substituiu você na peça, disse Daniel enquanto pegava bloco e caneta no bolso da jaqueta. Ele fez um teste ou algo do tipo. Você achou justo? A expressão de Mauro mudou na hora. As bochechas rosadas ganharam um tom mais intenso. Sérgio observando cada milímetro do rosto de Daniel. Isso me coloca na lista de suspeitos? O que você acha? Mauro riu pelo nariz sem graça. Ok, você é bom nisso. Vou falar. Ninguém sabe se teve um teste de verdade, respondeu ele. Até então, eu estava ensaiando fazia um mês para ser o Romeu. Um belo dia, a Cora apareceu, apresentou e disse que eu seria substituído. Do nada. Ele já tinha participado de alguma atividade do teatro antes? Ninguém nem conhecia ele direito, além de saber que era o filho do apóstolo. Ninguém gostava dele, disse Sérgio. Não, não é que ninguém gostasse dele, corrigiu Mauro, apressado. A galera só não engolia essa história de ele entrar já sentando na janela. Daniel tentou imaginar a situação no palco do teatro durante um ensaio. Ele atuava bem, disse Mauro, com um olhar meio distante. Um sorriso. Ele mandava muito bem. Foi uma pena o que aconteceu. Não rolaram boatos de que você tivesse envenenado ele para ficar com o papel na peça? Mauro engoliu em seco. Trocou um olhar com Sérgio. Nossa, você é direto, disse Mauro, um tanto atônito. Mas tá falando isso porque não conhece o grupo. A gente é uma equipe muito unida. Infelizmente, quem parecia sempre um pouco mais distante era o Romeu. Nas últimas semanas as coisas tinham mudado, e ele tentou se enturmar daquele jeito dele. Introvertido fora do palco. No palco, cara, ninguém diria que era o Romeu, comentou Sérgio, aninhando-se em Mauro. Você viu alguma gravação? E ele tava ali. Colocando tudo pra fora. Atorzão mesmo. Eu tava na plateia. Vi tudo. E você? Perguntou Daniel para Mauro. Tava onde quando ele tomou o veneno? Na coxia, respondeu ele. Vi tudo de lá. Foi a coisa mais horrível que eu já presenciei. Percebeu algo suspeito antes ou depois do que ocorreu? Algum estranho que pudesse ter entrado no camarim? Não sei. Mauro e Sérgio se entreolharam. Olha, eu contei isso pra polícia da outra vez, mas, pra falar a verdade, acho que eles não queriam fazer um trabalho como você, de investigar. Daniel esperou Mauro continuar. O casal se entreolhou mais uma vez, conversando sem precisar falar. Depois do que pareceu um minuto, Mauro voltou-se para Daniel e usou um tom de voz mais baixo. Parecia incomodado com um ouvinte indesejado. Um pouco antes da peça começar tinha muita agitação, entra e sai nos camarins. Bom, o Romeu e o Patrick tinham gabinetes separados dos outros atores, e eu vi um cara saindo do camarim deles. Não, você não sabe se era um cara mesmo, interveio Sérgio, apressado. Mauro abriu a boca para protestar, mas balançou a cabeça e desistiu. Daniel fitou os dois jovens atentamente. Sua pouca experiência na área dizia que não tinha jeito. Se algum tipo de merda estivesse escondido debaixo do tapete, uma hora o cheiro escaparia. O que exatamente você viu? Insistiu ele. Mauro Pagaria. Eu não tenho certeza. Parecia um homem, com certeza. Mas estava tudo muito movimentado e todo mundo nervoso demais com a estreia. Era fácil o acesso aos camarins? Perguntou Daniel. Digo, qualquer um podia entrar? Não. Definitivamente, não, respondeu Mauro. Mas num dia como aquele não dá para ter essa certeza toda, interveio Sérgio. Eu nunca tinha visto tantas pessoas da cidade em um só lugar. Você consegue descrever o que viu? O casal se entreolhou. Mauro esfregou o rosto um tanto irritado. Eu só sei que parecia um homem alto, respondeu ele. Foi muito rápido. É tudo o que eu sei. Daniel assentiu, estranhamente animado com a informação nova. O rosto não demonstrava nada disso. E você não fez nada a respeito? Não ficou curioso? Tinha muita coisa acontecendo. Depois eu até achei que era da minha cabeça. Era da sua cabeça ou você viu? E o sex? E o homem te viu? Ele não sabe se é um homem, interrompeu Sérgio com a voz tranquila. Mauro pigarreou um tanto nervoso. Eu realmente não faço ideia, disse ele. E mais ou menos quanto tempo essa pessoa ficou por ali? Eu realmente não sei dizer. Algo no tom de Mauro disparou um alarme. Instantaneamente, Daniel entendeu que ele não entregaria muito mais. Posso fazer uma última pergunta? Arriscou ele. Os dois fizeram que sim. Vocês ensaiavam com a mesma arma cenográfica todos os dias? Acredito que sim, respondeu Mauro, intrigado. Por que isso é importante? Daniel encolheu os ombros e não entregou a resposta. Anotou o celular na última folha do bloco e entregou para Mauro. Os dedos do jovem demoraram alguns segundos a mais sobre os de Daniel. Pela visão periférica, Daniel observou o fino sorriso nos lábios de Sérgio. Não quero mais incomodar vocês, disse Daniel, ficando de pé. Se lembrarem-se de algo, podem me ligar. Você parece um investigador de verdade,
Provocou Mauro, sorrindo. Sérgio deu-lhe um tapinha na cabeça. Daniel não gostou do tom irônico, mas resolveu deixar pra lá, porque uma pergunta interessante surgiu em sua cabeça. Ah, e eu? Queria falar com o Patrick, mas tenho a informação de que ele saiu de Ubiratã. Sabem dele? Por quanto tempo você vai ficar na cidade? Quis saber Sérgio, desempoleirando-se de Mauro. Daniel percebeu sua pergunta ser ignorada. Pouco tempo. Tem uma parada aqui que não tinha na era virgianita, disse Sérgio. O bar da garagem. Aparece lá hoje à noite e eu pago um drink especial pra você. Daniel viu Sérgio abrir a porta e despedi-lo com um sorriso maroto. Quando voltou para o carro, ainda não tinha decidido se havia gostado do casal. Capítulo 20. Água Doce. 11 de julho de 2019. Daniel dirigiu de volta ao Teatro Dom Juan na esperança de encontrar suas portas abertas no tal feriado do noivo. A imagem do atropelamento de Jonas ainda não tinha saído de sua cabeça. Tudo tão real que ele se perguntava o que faria sem seus remédios. E se piorasse como no passado? E se uma poça de água surgisse no meio da estrada ameaçando sugá-lo até a morte? Valia a pena obedecer a Jonas? Quando estacionou e saiu do carro, Daniel decidiu checar a dianteira do veículo, mas quase se arrependeu. Respingos de sangue sujavam a frente, a placa do carro e uma das lanternas. Daniel piscou 1, 2, 3 vezes. Nada mudou. Quanto tempo tenho até pirar completamente? Perguntou-se, decidindo ignorar o rastro de sangue com relutância e, pela primeira vez, apreciar a entrada do Dom Juan. Não fazia ideia de por que tinham escolhido aquele nome cafona e colonizador, mas era uma fachada muito bonita. O pé direito alto, todos os detalhes frontais revestidos com uma madeira da cor de mogno, brasões entalhados e uma estrutura de vidro na entrada. Avançou pelo hall silencioso e encontrou Cora logo na última fileira de cadeiras da plateia. A mulher vestia um kimono alaranjado com aspecto indiano. Fazia anotações em um caderno, até ver o jornalista. Colocou um sorriso no rosto e levantou-se, animada. Você outra vez, disse ela, chamando-o para um abraço. Ele devolveu o gesto, meio deslocado. Achei que o batismo fosse um lugar interessante para você hoje. Daniel quase disse que não sabia se o ritual aconteceria, já que fora impedido de entregar os roupões por conta de uma alucinação que o alertou a não cair nas armadilhas da cidade. Contabilidade? Daniel chutou, apontando para o caderno de Cora. Ai, não. Tentando escrever uma peça nova. Nada tão polêmico desta vez. Ele assentiu com a cabeça. Queria pedir licença para visitar a parte interna do teatro, mas havia algo em Cora que colocava seu instinto em alerta. Seria a simpatia forçada? Podemos andar um pouco? Preciso de um pouco de ar, disse ela, deixando o caderno no banco e caminhando para fora, mesmo descalça. Me conta. Avançou na matéria. O pendrive rodou direitinho? Daniel fez que sim, acompanhando-a até o hall. Surgiram outras perguntas para entender melhor a cena. Eu só não queria sentir que estou sendo chato com você. Imagina. Daniel, eu não quero que o nosso teatro apareça por aí em um mal-entendido ou de uma forma mal vista. O que aconteceu aqui foi uma tragédia. Uma coisa terrível. Odeio ter a imagem desse lugar, construído com tanto carinho, associada a isso. É lamentável. Daniel acompanhou a expressão séria dela e também franziu as sobrancelhas, anuindo com a cabeça. Continuou acompanhando os passos tranquilos de Cora pelo hall. A luz natural ajudou-o a perceber melhor a beleza dela. Quase nenhum cabelo na cabeça, olhos verdes cintilantes e expressão madura. Com aquele kimono, lembrava uma monja deslocada. Queria saber como era a relação dos atores com Romeu, falou Daniel. Bem, ele era o protagonista. Fica aquele clima de competitividade às vezes, mas nada demais. Todos se dão muito bem aqui. Somos uma família. Claro. Ele fez teste para o personagem como todo mundo? Ah, vejo que você já ouviu algumas coisas por aí, não? Disse ela, contemplativa. Os dois percorreram o corredor sem pressa. Cora passando os olhos pelos acabamentos da parede macilenta, um espaço elegante demais para a água doce. Quando eu decidi terminar esta obra, eu queria que ela fosse mais do que uma casa de atuação. Talvez até mais do que o ato de emocionar o auditório, disse ela. Queria passar uma mensagem relevante em um lugar cinza. Eu acredito que a arte pode transformar, e foi isso que eu vi no Romeu quando ele chegou até mim. Não sei se entendi. O Romeu precisava ser salvo, disse ela, com uma pausa para absorção. Ele estava clamando pela chance de não ser um religioso. O que eu dei a ele foi uma oportunidade que nenhuma outra pessoa aqui podia entender. Posso ser bem honesta com você? Cora virou-se para ele perto da porta de vidro. Romeu foi feliz aqui. Ele se encontrou na atuação. Eu podia ver nos olhos dele. Todos nós vemos o quanto ele se transformava nos palcos. Ele tinha nascido para isso. É uma pena que tenha acabado como acabou. Daniel vislumbrou o lamento emplastado nas palavras dela, as pausas dramáticas. Se não estivesse sendo sincera, era uma ótima atriz. Além disso, Daniel visualizou frases que poderiam abrir os primeiros parágrafos de sua matéria. Eu queria falar sobre a arma. De repente, a magia das palavras anteriores se dissipou. A mulher tossiu. A expressão anuviada. Sobre o quê? A arma que o seu filho segurou. Meu filho não segurou arma nenhuma, disse ela, alto demais, rápido demais. A arma cenográfica, disse Daniel, com calma. Um pouco antes do Romeu morrer. Ah, disse ela,
Então umedeceu os lábios e sorriu, desconcertada. Entendi outra coisa. Perdão. Que é que tem? Cora suspirou com calor. Tentou disfarçar o lapso de aflição, mas já era o suficiente para Daniel voltar atrás em sua opinião sobre a boa atuação da dramaturga, a não ser que quisesse incriminar o filho. Na verdade, eu queria falar com o Patrick. A senhora sabe onde posso encontrá-lo? Cora voltou a caminhar pelo hall em direção à porta de vidro. Eu não entendo. O que quer saber? Temos aqui todos os instrumentos cenográficos utilizados. Se quiser vê-los, posso procurar. Seria uma boa ideia. Mas por quê? Daniel, eu não entendo aonde quer chegar. Eu só gostaria de falar com o Patrick. Acho que não tenho muito mais o que fazer na cidade. A senhora entende que ele é uma peça importante na reportagem? Ele viu o Romeu morrer, muito de perto. Cora cruzou os braços e virou-se para ele com a cara emburrada. Olha, meu filho viajou porque esta cidade é um inferno e virou um caos para ele. Um lugar tóxico demais. E provavelmente ele estava certo ao se prevenir de pessoas como você. Desculpe? Olha, querido, não me leve a mal. Mas até que ponto isso vai? Estou muito preocupada com o nome do meu teatro. Colocar isso em São Paulo, no mundo. Imagina se atrai atenções erradas? Você sabe quão difícil foi para mim erguer um lugar como esse? Acho que não. Cora abriu a porta de vidro e deslizou os pés pelo tapete da entrada. Daniel xingou baixinho quando se lembrou do sangue na placa do carro, mas depois se acalmou. Jonas não passava de uma alucinação. Estou bastante ocupada escrevendo algo novo, se me der licença, disse ela. Bom, eu não quero incomodar, disse Daniel. Vou fazer o possível para... A voz de Daniel foi morrendo aos poucos conforme os olhos de Cora se apertavam em direção à quantidade de sangue sujando a parte frontal do Toyota. Ela olhou do sangue para ele, dele para o sangue. Apertou o kimono com os braços e piscou assustada. Daniel mais ainda. Como é que ela pode estar enxergando isso? Se puder me avisar sobre onde encontrar o seu filho, insistiu, sem graça. É importante conversar com ele, Cora. Mantenha o nome do meu teatro em sigilo, ordenou ela. Não pode usar o meu nome sem a minha permissão. Os dois se olharam, e ele sabia que não poderia mais contar com ela. Cora checou uma última vez os respingos de sangue, depois olhou para a câmera recém-posicionada no alto da fachada. Daquele ângulo, ela, com certeza, filmaria o carro. Os dois se encararam uma última vez. Acho que eu me esqueci de te dizer algo sobre mim, disse ela. Antes de ser atriz, eu sou advogada. Tome cuidado pela cidade.